Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um capítulo do livro Opinião Espírita, comigo André Luiz Querine Vilar, pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. O livro Opinião Espírita é uma dobradinha entre os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira e os espíritos de Emmanuel e André Luiz. Os capítulos pares é Chico e Emmanuel, os capítulos ímpares é Valdo Vieira e André Luiz. Hoje, por exemplo, é o capítulo par, capítulo 52, Tempo da Regra Áurea. E Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, utilizou como texto base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5. Recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 5 é um comentário de Allan Kardec, alusivo ao item 13 e 4, que tem como título A Porta Estreita. Então nós vamos ler o item 5, parte dele, por conta do nosso tempo, e depois adentraremos propriamente no texto de Emmanuel. Diz Allan Kardec: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós precisamos entender bem o que é salvação e perdição à luz dos ensinos de Jesus sob a ótica espírita. Salvação não é simplesmente ir semanalmente num templo de oração. Eu estou salvo porque eu vou na missa, porque eu vou na igreja evangélica, porque eu vou na palestra pública do Centro Espírita, porque eu vou numa tenda de umbanda, então eu já estou salvo. E perdidos, para muitos os religiosos, são aqueles que não têm religião alguma, os ateus, ou aqueles que não têm compromisso com uma religião. Nós temos que compreender que salvação e perdição é no sentido moral, é no sentido comportamental, é no sentido do rumo que eu dou para a minha existência. Eu posso estar dentro de um templo de oração e ser uma pessoa corrupta, desonesta, mal-humorada, trapaceira. Estou dentro de um templo religioso. Tem muitas pessoas que não estão em templo religioso algum e são honestas, e são dignas. Então, temos que olhar com muito carinho para nós não imaginarmos assim, minha parte está feita, eu vou lá no centro, eu vou na igreja, eu vou aqui, eu vou acolá, pronto, já fiz a minha parte. Me lembro do próprio Mestre Jesus, quando ele nos fala do bom samaritano. O samaritano, naquela altura, era um homem considerado de má vida. Todos que não seguiam os preceitos de Moisés eram considerados pessoas de má vida. E os samaritanos tinham seus costumes próprios, as suas festas próprias, tinham seu calendário. Eles não estavam sujeitos às tricas que o farisaísmo tinha naquela época. Portanto, como não seguiam a cartilha dos doutores da lei, eram pessoas vistas com maus olhos. Só que o bom samaritano foi o único, segundo a narrativa de Jesus, que parou, olhou com condescendência, olhou com caridade, ajoelhou, levantou o irmão caído, semi-morto. Essa é a palavra que está nas Escrituras Sagradas. Aquele homem estava semi-morto. Bateram nele, tiraram o que ele tinha, ele estava quase falecendo. E o samaritano parou, olhou, imaginou que fosse uma pessoa querida ao seu coração e o ergueu.
e levou a uma estalagem. Enquanto os fariseus, os sacerdotes e os levitas passavam por ele, e não observavam ele. Então, aos olhos de Deus, qual que teve um papel mais importante? O do sacerdote, que conhecia o Deus único, o consagrar o sábado para trabalhar com Deus, o honrar pai e mãe, como está no Decálogo de Moisés? Foi o levita, que passou cantarolando hosanas para o Senhor? Ou foi o samaritano, que era rejeitado pelos seus costumes, mas que foi o único que parou, pegou aquele companheiro, pegou do seu próprio dinheiro e o colocou numa estalagem? Qual aos nossos olhos, perante a lei divina, está salvo e perdido? Qual naquele momento conseguiu melhor entender a porta estreita, a porta do sacrifício, a porta da renúncia? Quando ele parou para levantar o companheiro caído, ele deixou seus afazeres de lado, ele deixou seus compromissos de lado, ele deixou uma eventual reunião marcada de lado para olhar para aquela vida humana. Isso é uma renúncia, isso é um sacrifício. Isso é abdicar de si para olhar pelo outro. Quando ele tem essa atitude de parar e olhar para ele, é como se ele falasse assim: neste momento aquela pessoa é mais importante do que eu. E ele parou tudo o que ele estava fazendo e foi ao encontro daquele companheiro. Então temos que tomar cuidado, porque eu estou lá no templo espírita, então eu já estou caminhando pela porta estreita. Pera lá. Ser caridoso, fraterno, amoroso na casa espírita é fácil. O nosso convite, o nosso desafio é para sermos tudo isto e muito mais fora da casa espírita. É com a família, é no trabalho, é na sociedade, é no trânsito, é com o motorista imprudente que nos passa em lugar errado, é com a vizinha fofoqueira, é com o companheiro desonesto, é com o ladrão que furta o nosso celular. São nessas peripécias da vida que nós vamos aprendendo, que nós vamos crescendo. Agora, a regra áurea de Jesus é a mesma. É o amai-vos, é o respeitai-vos, é o analisai-vos uns aos outros. Eu faço a minha parte, eu vou ajudar o próximo. O Espiritismo, ele na condição da revivescência do cristianismo primitivo, ele nos traz esta elucidação do papel que está em nossas mãos. E Jesus foi um professor extraordinário porque ele aliou conhecimento com a prática. Enquanto a maioria dos profetas, a maioria dos sábios, a maioria dos pensadores tinham muita intelectualidade, legou grandes luzes por frases, conceitos e pensamentos, Jesus não. Jesus, ele foi a personificação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não disse ser o único caminho. Ele não disse possuir a única verdade. Ele não disse possuir a única vida. Ele disse que ele era uma das formas que nos eleva a Deus, o nosso Pai. E veremos mais um parágrafo com Allan Kardec. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Deus e as suas leis são magnânimas. Não nos castigam nem nos ferem. É verdade que quando não somos
correspondidos em nossas expectativas, imaginamos que Deus não esteja ou não está próximo de nós. Mas não é verdade. É apenas uma ilusão temporária pela dificuldade que estamos passando. Nenhuma criatura, absolutamente ninguém, nem aquele morador de rua, nem aquele mendigo, nem aquele doente, nem aquele presidiário, nem aquele usuário de droga, nem aquela companheirinha voltada à prostituição, ninguém está abandonado. Deus nos ama. Deus está conosco, nós amando Ele ou não, chamando Ele por Deus ou por Alá, ou por qualquer outra terminologia. Não importa, Deus não está preocupado com isto. Ele sabe da nossa faixa evolutiva, Ele sabe dos graves conflitos que ainda temos, aliando a intelectualidade, aliando a moralidade, aliando a espiritualidade. Mas Ele sabe também o que seremos daqui a 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos. Tudo evolui. E Deus tem paciência. Ele sabe que tudo tem o seu tempo. Eu terei o meu tempo, você terá o seu tempo. Cada um de nós faz o seu tempo. Alguns com mais assertividade, com mais caridade, com mais bondade, alguns, infelizmente, deixando um pouco a desejar. Então a porta estreita é um convite. Cada um no dia a dia está percorrendo os caminhos que deseja. Não tem como ter tudo na vida, não tem como apenas ganhar, não tem como apenas acertar. Ainda erramos, ainda somos falíveis, ainda temos muito que corrigir, mas isso não tira as credenciais de percorrermos pela estrada, pelo caminho e adentrarmos as portas estreitas do dia a dia. Ouvir mais e falar menos, pensar mais no que falamos, analisar se o que eu estou fazendo da minha vida vai fomentar algo de bom. Temos que analisar, para não gerarmos tumultos frente a nós mesmos. Em relação a esta realidade que Allan Kardec nos trouxe, Emmanuel deixa a seguinte mensagem: tempo da regra áurea. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos, pense o próximo quanto a nós. A doutrina dos espíritos, ela é clara. André Luiz tem uma frase, pelas mãos de Chico Xavier, que me impressiona. Diz assim: o espiritismo não é a religião nem do nós e nem do vós, e sim a religião do eu. O que isso significa? Se a minha esposa vai querer seguir o meu caminho ou não, é um direito dela. Se os meus pais, se os meus amigos, se os meus conhecidos, se os meus desconhecidos vão seguir o caminho que eu estou percorrendo, cada um segundo as suas obras. O meu convite que chega hoje é: quer um mundo melhor? Faça ele ser melhor hoje. Com gentileza, com fraternidade, com respeito. Não é, o mundo será melhor quando todo mundo for espírita. Não. O mundo será melhor quando todos nós formos espiritualizados. Quando as nossas ações não tiver mais orgulho, não tiver mais egoísmo, não tiver mais ambições mesquinhas, não ficarmos colocando materialismo acima de tudo e de todos, não perdermos grande tempo com celular, com computador, com coisas que não nos agregam. Qual que foi a última vez que você visitou um familiar? Muitos alegam, não tenho tempo. Mas se fizermos uma somatória de quanto tempo ficou no celular na semana, daria muito bem para pegar 30 minutos da semana para visitar um familiar. Tem pessoas que falam assim para mim: eu não leio. Por que você não lê? Eu não tenho tempo.
Mas se nós diminuirmos um pouco as séries que assistimos, se nós diminuirmos um pouco as novelas que assistimos, os telejornais que assistimos, eu garanto que sobra pelo menos 15 minutos por dia para lermos uma página edificante. Então, o tempo quem faz somos nós. É o que Chico Xavier falou numa das primeiras visitas que meu pai fez a ele e que foi narrado pelo meu pai essa história, está no livro Chico Xavier, Uma Gota de Amor. Certa feita, Chico Xavier disse ao meu pai, meu filho, você tem a necessidade de estudar 2 horas por dia. Eu e a minha irmã éramos pequenos, ele havia sido promovido na agência bancária, que trabalhava até então, tinha todos aqueles afazeres de casa, do trabalho, aquela vida corrida, e ele pensou, mas onde que eu vou arranjar tempo? O Chico está doido. Chico Xavier olhou para ele, era um perigo pensar perto do Chico. Chico falou, meu filho, eu não estou doido não. Durma menos e estude mais. Então o tempo quem faz somos nós. Na atualidade nós não temos tempo para nada porque não gerenciamos bem o nosso tempo. Nós temos hoje tantas ferramentas, nós temos hoje tantas coisas que ficamos perdidos. Tem pessoas que conseguem assistir televisão, mexer no tablet, tá com o computador ligado e com o celular na outra mão ao mesmo tempo. E ainda conversa com os outros. No mesmo tempo. Como é que nós vamos dar atenção para uma dessas coisas? Aí as pessoas chegam para nós e falam, aconteceu tal coisa, eu nem sabia. Sabia sim, eu falei para você ontem, você falou? Falei. A gente não presta atenção. Hoje a gente vê motorista dirigindo olhando o celular. Hoje nós vemos os filhos indo almoçar com o celular na mão. Nós vemos hoje crianças com 2, 3 anos em que os pais preferem dar o celular para a criança do que pegar seu tempo e brincar, correr e estar junto. Então o que aqui Emmanuel nos fala? Fazermos hoje o que está ao nosso alcance. Alimentar do semelhante com bons pensamentos, com boas conversas. Pensarmos com equilíbrio. Hoje o nosso pensamento é política, futebol, conta. E quando eu chegar no mundo espiritual? Eu vou falar do quê? Tem pessoas que sonham em conhecer André Luiz, em ter Emmanuel, em ter Dr. Bezerra. Eu fico preocupado, porque se um dia eu tiver com o Dr. Bezerra, eu vou falar o quê com ele? O que eu falaria com Emmanuel? O que eu falaria com Eurípides Barçanufo? A nossa cabeça é muito voltada para esse mundo ainda. Permitimos muito que as lutas, as preocupações, as dificuldades falem alto e nós não damos espaço à espiritualidade. Às vezes vamos ler à noite estamos tão cansados que dormimos com o livro aberto. Vamos fazer uma prece, fazemos uma prece, mas está tão longe de colocarmos amor, sentimento, fé, que os espíritos nem ouvem a nossa prece. Então nós temos que, alguns poderão alegar, o momento é difícil. Olha, desde que o mundo é difícil. Não teve um dia na Terra que teve paz. Em algum ponto da Terra, conflito. E na última vez que eu fui atrás de ver os conflitos da Terra, pequenos ou de grandes proporções, passa-se de 60 conflitos que nós temos na atualidade. Mundo afora. Então a fase atual é difícil. É difícil, hoje foi a pandemia. Amanhã vamos falar que é a criminalidade. Depois já está uma preocupação no meio tecnológico da inteligência artificial. É uma preocupação relevante. Eu consigo viver sem um celular. Eu consigo viver com um livro. Hoje os jovens já não estão pensando. Hoje você fala uma frase,
A própria inteligência artificial continua. Hoje você já não precisa mais pensar, você escreve, conversando com um companheiro recentemente, coloca palavras-chave, a inteligência artificial te apresenta uma letra de uma música. Hoje não precisa mais de compositor. Lógico, está tudo em desenvolvimento. Então, se nós não tomarmos cuidado, a tendência é a depressão aumentar, a ansiedade aumentar, a falta de vontade de viver aumentar. Porque a tecnologia vai fazendo o que nós estamos fazendo hoje. E o homem não está se reinventando, pelo contrário. O homem está aproveitando a tecnologia e fala, já que tem isso, eu vou diminuir. Para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Então essas preocupações nós temos que ter também. Porque é os nossos filhos, os nossos netos. Pode ser que comigo não. Pode ser que com você não. Mas e as pessoas que nós amamos e estão ao nosso lado? Continua Emmanuel. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Retificaremos em nós tudo que nos desagrade nos outros. Respeitaremos a tarefa do companheiro, como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Volto a repetir, parafraseando André Luiz pelas mãos de Chico. O Espiritismo não é a religião do vós e nem do nós, e sim do eu. Eu preciso respeitar. Ah, mas fulano não me respeita. Ora, Jesus esperou respeito de alguém? Não, Jesus veio, fez a parte dele e foi embora. Se Jesus esperasse respeito, consideração, amizade, Jesus não teria nem reunido os 12 que ele reuniu, porque quando mais precisou, um ou outro estava do seu lado apenas. Se os grandes homens e as grandes mulheres esperassem recompensa para virem à Terra e deixar o legado que deixaram, a gente não teria exemplos hoje. Então eu não posso pensar no outro. Tem pessoas que dizem assim, eu parei de fazer a caridade porque ninguém faz a caridade comigo. Olha o que Deus faz por nós. Você quer uma caridade maior do que Deus diariamente nos conceder o sol? Nos conceder a chuva? Nos conceder os pássaros? Os vermes que nós não vemos e têm um papel preponderante? Os animais ao nosso lado, a família ao nosso lado. Queremos uma generosidade maior do que o dos benfeitores nos aguentando? Então, nós temos que reconhecer também. Não é, me falta isto, me falta aquilo. Sempre faltará algo. É um ente amado que partiu, é um trabalho que eu sinto falta e hoje eu não tenho mais, é um cachorrinho que já foi embora. Sempre vai nos faltar algo. Mas quando eu olho para o que eu tenho e falo assim, nossa, eu estou gravando numa época fria, que já está começando a ter noites frias. Qual foi a última vez que eu agradeci pelo cobertor? Pela cama quente? Pelo chuveiro com água aquecida? Tem muitos países mundo afora que o clima é até parecido com o nosso e que não tem água quente. Outro dia eu estava lendo um dado sobre a Índia, interessante. Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. Passou recentemente, pela primeira vez, depois de muito tempo, a China. Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. E é curioso porque 300 milhões de indianos, portanto, maior do que a população do Brasil, que tem 210, 220 milhões de habitantes, quase a população dos Estados Unidos, que tem 330, 340 milhões de habitantes, 300 milhões de indianos não têm energia elétrica em casa. Maior do que a população do Brasil todo. Quase a população dos Estados Unidos. O que isso significa? Que quando lá cai a noite, se o companheiro, a companheira não tiver uma lanterna, uma vela ou outros mecanismos, não tem energia. Não tem televisão. Não tem água aquecida. Então eu fico imaginando, olha que bênção. Para quem reconhece Deus, uma simples noite com cobertor é uma maravilha.
Poder chegar em casa depois de um dia cansativo, de trabalho, de afazeres ou de coisas domésticas, tomar um banho, como o banho relaxa. Tem pessoas na África que têm, em muitos países simples, até mesmo no Brasil, já vi reportagens a esse respeito, que às vezes a pessoa tem que andar quilômetros para pegar um balde d'água. E às vezes você vê aquelas pessoas sofridas, com aquele balde d'água na cabeça. Então nós temos que começar a reconhecer um pouco mais Deus, a sua generosidade, e não ficarmos esperando do homem reações que eles não têm para nos oferecer. Ah, eu não faço bem porque ninguém faz o bem, eu não ajudo porque ninguém me ajuda. Isso é um pensamento pequeno, limitado, ultrapassado, é um pensamento medieval. Eu tenho que ser o diferente. Se o outro vai me respeitar, me auxiliar, me ajudar, eu estou fazendo a minha parte. E nisso Chico Xavier foi um grande professor que nós tivemos. Até bem pouco tempo atrás, há 21, 22 anos, ele retornou para o mundo espiritual. E viveu 92 anos de puro amor, de pura bondade, mostrando-nos que é perfeitamente possível aliar o mundo material e o mundo espiritual. Continua Emmanuel. Consideremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados, sem que nos dirijam perguntas. Amparemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Trabalharemos e serviremos como gostaríamos que o próximo também trabalhasse e servisse. Não é o que Jesus nos ensinou? Façais ao próximo o que quererias que o próximo vos fizesse. O doutor Adroaldo, sempre muito paciente com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Doutor Adroaldo, para quem está acompanhando pela primeira vez, é o benfeitor espiritual do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui na cidade de Itapira. E ele sempre fala para o grupo de tarefeiros do centro: meus filhos, aproveite a oportunidade. Se desencarnarem hoje e permanecerem no planeta Terra, vão voltar para o fim da fila para projetar uma nova reencarnação. Mas sem saberem quem serão os seus pais, quem serão as suas mães, como será a oportunidade reencarnatória, se virão aqui ou se virão acolá. Aproveite ao máximo. Aí eu me lembro de Chico Xavier. Um dia, um jornalista estava na sua casa e o Chico estava tomando uns 8, 9 comprimidos de remédio para várias coisas que o Chico tinha, problemas no seu corpinho físico. E é curioso porque o jornalista perguntou: Chico Xavier, você toma esses remédios todos com medo da desencarnação? Com medo de morrer? Chico Xavier sorriu, aquela gargalhada gostosa, e diz: não, meu filho, eu tomo esse remédio para aproveitar o máximo a minha existência, porque se eu desencarnar hoje, amanhã eu terei de voltar e eu não sei como será a minha próxima existência. Olha a humildade do Chico. Chico Xavier é um tipo de espírito que só reencarna quando quer e tem a oportunidade moral de fazer a sua própria programação espiritual. Olha a humildade de se nivelar a nós. Então, o que o Espiritismo nos mostra. A regra áurea é a mesma. Construindo um mundo melhor a partir dos pensamentos, da fala, do comportamento, das atitudes. Eu em primeiro lugar. Então eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou perdoar, eu vou fazer a minha parte. E pelo meu exemplo, pelo meu esforço, pela minha dedicação, eu vou incentivar as pessoas que estão ao meu lado a seguirem o mesmo caminho. Sem imposição, sem fanatismo, sem cobrança, sem nada. Simplesmente, puramente, o exemplo e o amor.
Continua Emmanuel. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas, no mesmo padrão de confiança, dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem, porventura, tenhamos ofendido. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade junto de nós. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam, para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo. Agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Hoje é o melhor momento para eu ser feliz. Mas André, como é que hoje é o melhor momento para eu ser feliz se eu não tenho esse do meu lado, se eu não tenho aquele do meu lado, se eu não tenho isso ou se eu não tenho aquilo? Cada fase da vida nos apresenta uma face. É verdade que há fases mais agradáveis e há fases menos agradáveis. Porém, mesmo nessas menos agradáveis, o convite é o mesmo: amar, respeitar, tolerar, perdoar, superar. Nós fazemos da nossa vida o que queremos dela. Chico Xavier optou por ser feliz. Tinha um corpo doente, uma família com seus desafios e com muitas coisas que dependiam dele. Ele escolheu a melhor parte. O que você está escolhendo? O que eu estou escolhendo? Queridos amigos e queridas amigas, estamos encerrando mais um capítulo do livro Opinião Espírita, pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que a sua doce e suave paz nos envolva hoje e sempre, até o nosso próximo encontro.